Então, nessa manhã, eu gostaria de continuar desenvolvendo essa série que eu tenho falado aqui na igreja, Ando Devagar porque já tive pressa. E para esse tema eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 33, versículos do 18 em diante, e nós vamos ler também o capítulo 34, do versículo 1 ao 31. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. Gênesis 33, do 18 em diante, e depois do 34, do 1 ao 31. Diz assim a palavra do bom Deus: tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El-Elohe de Israel. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela região. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer ao seu pai Amor: consiga-me aquela moça, para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês habitar-na. Façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor, e eu lhe darei o que me pedirem. Aumentem quando quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem, tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomarmos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim Amor e o seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: esses homens são de paz. Permitam que eles habitem nossa terra
e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco, com um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Hamor e com o seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Hamor e o seu filho Siquém. Tiraram Diná de casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles se juntarem, suas forças, e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo, ele tratar nossa irmã como uma prostituta. Você concorda com isso? Que Deus nos abençoe com a sua boa palavra. Podem se assentar. Ando devagar porque já tive pressa. Jacó, ele optou andar devagar porque ele estava com pressa. Pressa de se ver livre do seu irmão. Jacó, ele optou andar devagar porque ele estava com pressa. Ele não estava preocupado com a sua família. Ele não estava preocupado com seus empregados. Ele não estava preocupado com o seu rebanho. Ele estava preocupado com ele mesmo. Por isso que ele teve pressa de se livrar de Esaú. E na primeira mensagem dessa série, eu falei o seguinte: a pressa acabou embaçando a visão de Jacó. Jacó, ele não conseguiu enxergar a realidade. Jacó, ele estava enxergando aquilo que a sua consciência estava ditando. E nós bem sabemos que a consciência de Jacó era uma consciência pesada, porque há 20 anos atrás ele havia traído seu pai, ele havia traído seu irmão. A pressa acabou contaminando a oração de Jacó. No capítulo 32 nós vamos ver a oração de Jacó. Nessa oração Jacó citou sobre os caminhos do Senhor, ele citou o caráter do Senhor, ele citou sobre as ações do Senhor na sua vida, na vida da sua família, e todas as 3 citações de Jacó em sua oração foram assertivas. Porém Jacó não orou com base na confiança daquilo que ele estava citando, mas sim com base no desespero. A pressa também acabou ditando as ações de Jacó. Jacó, ele agiu como um tolo. Esaú havia decidido de forma voluntária e gratuita perdoar Jacó, mas Jacó tentou comprar o favor de Esaú. Jacó tentou comprar o perdão de Esaú com presentes perecíveis, com palavras de bajulação. Irmãos, Esaú decidiu perdoar o seu irmão, mas Jacó estava com as suas ações sendo ditadas pela pressa. Na segunda mensagem dessa série, eu preguei domingo passado à noite,
E eu falei que a pressa levou Jacó ao fracasso. Jacó fracassou ao tramar em vez de confiar. Nós vamos ver Jacó criando estratégias para se proteger. Nós vamos ver Jacó criando estratégias para proteger a sua mulher preferida e o seu filho preferido. Jacó tramou a fim de proteger Raquel, como também proteger José. Isso trouxe danos para sua família. Nós vamos ver que foi aqui que começou o ódio dos irmãos de José para com esse menino. Jacó, ele fracassou ao prostrar-se, ao invés de manquejar. Ao se prostrar diante de Esaú, Jacó, ele não estava aqui valorizando a tradição. Jacó, ele não estava aqui valorizando o protocolo da época. Jacó, ele estava tentando vender uma imagem de quem ele não era, uma imagem de uma pessoa fraca. Irmãos, é preciso lembrar que um pouco antes daquele encontro, Jacó lutou com Deus. E dessa luta ele saiu manquejando, e o manquejar ali era símbolo de força. Jacó, ele não era um coitadinho, Jacó, ele era um homem forte, porque ele havia lutado com Deus, e agora ele contava com a força do Senhor. Jacó, ele fracassou ao suplicar, ao invés de testemunhar. Nós vamos ver que Esaú, ele estava com seu coração aberto para a reconciliação. Esaú desejava a reconciliação. E ao invés de Jacó aproveitar a oportunidade para pedir perdão, ao invés de Jacó aproveitar a oportunidade para relatar sobre os caminhos do Senhor, sobre o caráter do Senhor, sobre as ações do Senhor na sua vida e na vida dos seus familiares durante esses 20 anos que ele não viu o seu irmão, Jacó começou a suplicar o perdão de Esaú com desculpas esfarrapadas. Nós vimos aqui que Jacó fracassou ao prometer, porém não realizar. Jacó prometeu ir até a casa de Esaú, mas não foi. Jacó sendo Jacó. Jacó, mais uma vez, enganando o seu irmão. 20 anos longe do seu irmão. E na primeira oportunidade, Jacó voltou a enganar. E eu concluí a mensagem de domingo à noite dizendo: ao contrário de Jacó, Jesus não tramou. Jesus não criou estratégias. Jesus, ele permaneceu firme no seu posto até o fim. Ao contrário de Jacó, Jesus, ele não se prostrou diante de homens. Jesus, ele não se prostrou diante de instituições. Jesus, ele não se prostrou diante de Satanás e seus demônios. Jesus, ele não fez pacto com o inimigo. Jesus, ele não se prostrou diante do pecado. Jesus, ele não tentou impressionar, tanto é que a consequência de Jesus viver a verdade e pregar a verdade foi o quê? O abandono. A multidão começou a abandonar Jesus no meio do caminho, porque duras são as tuas palavras. A multidão que vinha atrás de Jesus, a fim de afagar o seu próprio coração, a fim de encontrar respostas para as suas necessidades terrenas, quando se depararam com Jesus, o Deus encarnado e a sua proposta, eles abandonaram. E nós não vamos ver Jesus tentando impressionar as pessoas. Nós vamos ver sim Jesus sofrendo as consequências por isso, sendo abandonado, como também crucificado. Ao contrário de Jacó, Jesus revelou o Pai, ele testemunhou sobre o Pai e cumpriu uma promessa. Se você está aqui hoje, é porque Jesus cumpriu uma promessa. Deus é fiel. Jesus prometeu um dia voltar para nos buscar. Eu tenho certeza que esse evento vai acontecer, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é Jacó.
Deus não é Jacó. Nessa manhã, eu quero ver com você a última consequência da pressa. Antes de começar a falar sobre a mudança de cenário, antes de começar a falar sobre o lado positivo dessa história, e a última consequência da pressa aqui foi a protelação. Protelação, procrastinação. Ao tentar se ver livre do seu irmão, Jacó protelou sua chegada em Betel e mais tarde sua chegada em Hebrom, terra em que seu pai Isaque ainda vivia. Deus ordenou a Jacó: vai a Betel. E Jacó começou a protelar. Em outras palavras, Jacó protelou em fazer a vontade do Senhor. Jacó procrastinou em cumprir uma ordem do próprio Deus. E a pergunta que eu te faço é: quantas vezes você já protelou em cumprir uma ordem do Senhor? Quantas vezes você já procrastinou em cumprir uma ordem do Senhor? O que Deus tem mandado você fazer e até aqui você não fez, como Jacó, como Jonas, como homens e mulheres durante a história da igreja, homens e mulheres que nunca fizeram aquilo que Deus lhes ordenou. Protelação, protelar, segundo o dicionário online, é adiar a realização de alguma coisa, deixar o desenvolvimento de algo para depois, para outro momento, postergar, adiar, procrastinar. Procrastinar. Certa vez alguém disse que as maiores riquezas do mundo não se encontram nas minas, mas no cemitério. É no cemitério que nós vamos encontrar invenções que nunca foram conhecidas, ideias e sonhos que nunca foram realizados, esperanças que nunca foram alcançadas. É no cemitério que nós vamos encontrar gols que nunca foram feitos, pregações que nunca foram pregadas, músicas que nunca foram compostas, livros que nunca foram escritos, poemas que nunca foram recitados, prédios que nunca foram construídos, cirurgias que nunca foram feitas. É no cemitério que nós vamos encontrar a maior riqueza do mundo. E muitas vezes, porque tais pessoas procrastinaram, protelaram em fazer aquilo que elas foram chamadas para fazer. Que Deus nos livre, como igreja, de protelar uma ordem do Senhor. Que Deus nos livre como indivíduos de protelar uma ordem do Senhor. Meu irmão, minha irmã, que Deus livre você, que Deus tenha misericórdia de você e livre você de cumprir uma ordem que Deus te deu. Que Deus nos livre. É evidente que Jacó não tinha nenhuma pressa em obedecer à vontade de Deus e ir para Betel. O texto vai deixar bem claro isso. Jacó não tinha nenhuma pressa de chegar onde Deus havia lhe entregado, que era Betel. O comentarista vai dizer o seguinte: Jacó primeiramente se demorou em Sucote e depois se assentou em Siquém. Em Sucote, o peregrino que deveria viver numa tenda construiu para si uma casa e abrigos para os seus rebanhos. A palavra Sucote significa palhoças. Quando se mudou para as cercaninas de Siquém, Jacó comprou uma propriedade e tornou-se um estrangeiro residente. Estava assentando-se naquela terra. No dia da minha posse aqui, eu li o texto de Jeremias, capítulo 29, do 1 ao 11, e eu entendi no Senhor que aqui eu deveria comprar um terreno, construir uma casa, plantar árvores frutíferas, se alimentar dessas árvores frutíferas, ter filhos, entregar esses filhos ao casamento neste lugar, viver bem, lutar pela paz do povo. Eu entendi que eu precisava fixar residência nesse lugar. Porém, no caso de Jacó, não era esse.
Siquém era um lugar temporário. Era só para Jacó montar uma cabaninha e sair logo, mas ele decidiu construir uma casa. Ele acabou se demorando em cumprir a vontade do Senhor. E o comentarista vai concluir dizendo: pelo fato de se demorar nessa parte da terra, sua filha Diná foi violentada e 2 dos seus filhos tornaram-se assassinos. Esse desvio de caminho custou muito caro para Jacó, como também para sua família. O que aconteceu nesse desvio de caminho? Em primeiro lugar, um descuido. Esta é a primeira lição que nós aprendemos aqui nessa manhã. Descuido. Olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 34. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Ao invés de se apressar em chegar em Belém, em Betel, e conduzir a sua família para mais próximo do Senhor, Jacó se demorou nessa região pagã, numa região extremamente perigosa. E por se demorar, Jacó acabou colocando a sua família em risco. Por um descuido, a sua filha Diná, única filha, mulher de Jacó, acabou se tornando alvo de um homem extremamente importante daquela cidade. Era um jovem príncipe daquela região. E a pergunta que cabe aqui neste ponto é, ou melhor são, você já parou para pensar o que levou Diná a procurar conhecer as mulheres daquela terra? O que levou Diná a procurar as mulheres daquela terra? Será que foi inocência? Será que foi rebeldia? Será que foi ignorância? Outra pergunta: onde estava Jacó e a mãe de Diná que permitiram isso? Que permitiram uma menina sair sozinha nas ruas daquele lugar, um lugar desconhecido, um lugar perigoso? Onde estavam os irmãos daquela menina que não a acompanharam? Algumas dessas perguntas o texto vai responder, outras não, mas o fato é que houve um descuido. Jacó, ele se descuidou da sua família. Jacó se descuidou da sua família. Davi, certa vez, foi invadir a cidade de Gate, e ele se descuidou da sua família. E quando ele voltou para casa, Ziclag estava pegando fogo, e os inimigos de Davi haviam saqueado tudo, levado as mulheres, as crianças daquela região. Descuido. Jacó se descuidou dos seus. Voltando lá para a história da Kombi. Nós fomos ajudados por um Senhor que nós não o ajudamos. Nós não paramos para Ele. E durante 2 horas nós ficamos na beira da freeway, numa rodovia de fluxo rápido e intenso. Mas nós não ficamos parados ali porque a Kombi continuava estragada. Nós ficamos parados ali porque nós ficamos escutando aquele senhor falar por 2 horas. Joyce e eu, nós estávamos fora da Kombi ouvindo o senhor. Maria Antônia e Joaquim estavam dentro da Kombi. Anoiteceu, nós continuávamos ali e uma hora Joaquim saiu da Kombi e ficou do nosso ladinho. E o trânsito estava intenso e muito rápido. E de uma hora para outra, Joaquim saiu correndo em direção à rodovia. Só deu tempo de eu pegar ele pela camiseta, puxar rápido. Eu olhei para ele e disse: Joaquim, o que você está fazendo? E ele começou a chorar, dizendo: eu não sei, pai, o que eu fiz. Eu não sei. Se eu não tivesse atento ao Joaquim, ele tinha invadido a freeway. Talvez hoje eu estaria aqui chorando diante de uma tragédia familiar. Será que eu tenho me apressado em conduzir a minha família a Cristo? Em conduzir
a minha casa ao centro da vontade de Deus? Ou eu estou me demorando em um lugar perigoso, deixando a minha família exposta ao inimigo? Será que você tem se apressado em conduzir a sua família ao centro da vontade de Deus? Ou você tem deixado a sua família exposta? Como você tem cuidado dos seus? O que aconteceu nesse desvio de caminho? Em primeiro lugar, foi um descuido. Em segundo lugar, foi uma tragédia. Olha só o que diz o versículo 2 ao 5. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer ao seu pai Amor: consiga-me aquela moça, para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, violentada, seus filhos estavam no campo, como os rebanhos. Por isso esperou calado, até que regressassem. Diná, ela foi violentada, desonrada por um homem que externou amá-la. Diná foi violentada por um homem que externou publicamente o seu desejo de se casar com aquela mulher. E não era qualquer homem, era um jovem príncipe daquela região, um homem respeitado. O problema é que a forma de um povo pagão demonstrar amor pelos seus é totalmente diferente da forma como o povo de Deus demonstra amor. Padrões diferentes, incompatibilidade, e essa verdade continua ativa nos dias de hoje. A forma como o incrédulo demonstra amor pelos seus é totalmente diferente da forma como um cristão genuíno demonstra. Padrões diferentes, incompatibilidade. Toda vez que eu vou aconselhar alguém nessa área do namoro, do casamento, eu sempre falo sobre isso. Cuidado com padrões diferentes, cuidado com a incompatibilidade, porque mais tarde pode trazer problemas. Mas o que aconteceu aqui diante dessa tragédia? Jacó não fez nada. Jacó não fez nada. Ele sabia que não deveria estar ali. Jacó sabia que havia se descuidado dos seus. Jacó, ele sabia que qualquer movimento da sua parte poderia trazer mais danos para ele, para sua família, para os seus empregados, para o seu rebanho, para os próprios moradores daquela terra. Jacó não fez nada. Consciência pesada. Consciência pesada, quando não tratada, é problema. E a consciência de Jacó aqui estava muito pesada. Como você tem lidado com as tragédias da vida? Tragédias que foram ou não criadas, provocadas por você. Você tem buscado direção do Espírito Santo? Ou você tem deixado a sua consciência ditar os seus passos na resolução do problema? Como você tem lidado com as tragédias? Existem pessoas que, diante de uma tragédia, elas fogem, dão no pé. Diante da dificuldade, a primeira coisa é partir, é abandonar o barco. Existem pessoas que, diante de uma tragédia, diante de um problema, diante de um deserto, ficam estagnadas. Não vão nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro, ficam ali paradas. Já existem outras pessoas que acabam partindo para cima, que acabam agredindo. O maior exemplo disso é o conflito Rússia e Ucrânia. Nós vamos ver pessoas fugindo do país, nós vamos ver pessoas ficando estagnadas dentro de um porão, não vão nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Nós vamos ver pessoas agredindo, pessoas saindo às ruas, pegando em armas e lutando. Outro exemplo é o Covid. Nós vamos ver pessoas fugindo, nós vamos ver pessoas ficando estagnadas, nós vamos ver pessoas lutando, saindo para as ruas, tentando fazer algo de diferente. Como você lida com as tragédias da vida?
Você foge, você fica estagnado ou você agride. Diante das tragédias da vida, você pede direção ao Senhor ou você deixa a sua consciência ditar os seus passos. Jacó, diante dessa tragédia, não pediu orientação ao Senhor. Ele não pediu orientação ao bom Deus, mesmo sabendo que anjos da parte de Deus estavam ali protegendo, mesmo sabendo que o Senhor estava com ele, mesmo sabendo que poderia contar com a força do Senhor, Jacó preferiu deixar sua consciência pesada, ditar os seus passos. O que aconteceu nesse desvio? Um descuido, uma tragédia e, por último, dissimulação e vingança. Dissimulação e vingança. Olha só o que diz o versículo 6 ao 24. Eu não vou ler ele aqui, ou melhor, não vou ler os versículos a fim de remir o tempo, mas nós vamos encontrar no texto sagrado. Os irmãos de Diná, não procurando guerrear em primeiro momento, mas fingindo buscar a paz. Aqueles homens fingiram buscar a paz. Nós estamos diante de um grande problema. Nós estamos diante de um homem que não fez nada para resolver a situação, que foi Jacó, como também estamos diante dos filhos de Jacó, que fingiram buscar a paz, mas o coração de cada um deles estava disposto à guerra, estava disposto à vingança. O comentarista, ao olhar para estes versículos, ele vai dizer que ao longo de sua vida, uma vez que ele próprio havia tramado intrigas e também havia enganado o próprio pai, Jacó não teve coragem de repreender os seus filhos, sem incriminar-se a si mesmo. Jacó não tinha moral para fazer o que ele como pai deveria fazer. Existe uma música do Legião Urbana chamado Pais e Filhos, que vai dizer assim: você culpa os seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Ao olhar para os seus filhos, Jacó se enxergou. Jacó enxergou a sua covardia. Jacó, ele enxergou a enganação. Jacó enxergou a sede pela vingança. E diante daquilo que ele viu, ele não teve coragem de fazer nada. Conversando com aquele senhor, eu ofereci um dinheiro para ele como gratidão. Ele olhou para mim e disse: você está tentando aliviar a sua consciência. Você está tentando me comprar. Passado um tempo, eu ofereci àquele senhor pouso e comida na minha casa, porque estava muito tarde. E ele olhou para mim e disse: você acha que vai me comprar com um prato de comida e com uma cama? Eu disse a ele o seguinte: eu tive medo do Senhor passar por nós, buzinar e abanar como eu fiz para o Senhor. E ele disse o seguinte: você teve medo porque você é vingativo. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou vingativo, mas você é. Por isso que você teve medo. Você olhou para mim e achou que ia encontrar o seu reflexo em mim, mas aqui você não encontrou. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos enxergar Jesus cuidando dos seus até o fim, coisa que Jacó não fez. Jesus vai dizer: todos aqueles que o Senhor me deu estão seguros. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos olhar Jesus triunfando sobre as tragédias, coisa que Jacó não fez, coisa que os filhos de Jacó não fizeram. Jacó ficou estagnado, os filhos buscaram vingança, mas Jesus, ele triunfou sobre as tragédias. Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos enxergar Jesus promovendo a paz do homem com Deus, a paz do homem consigo e a paz do homem com seu próximo.
nós vamos ver que 2 dos irmãos de Diná mataram os homens daquela cidade. Os outros irmãos não participaram deste momento, mas depois eles participaram sim, arrecadando os despojos, contribuindo com aquela vingança, contribuindo com aquele circo que já estava pegando fogo. Eles botaram mais fogo ainda, envergonhando o seu pai, como também o Deus de Jacó. Nós vamos ver aqui que o Deus de Jacó foi envergonhado naquele lugar, por causa do testemunho daquele homem e daquela família. Mas mesmo assim, Deus continua sendo fiel. Deus mudou a sorte de Jacó. E a partir de agora nós vamos começar a olhar, a partir de domingo à noite que vem, nós vamos começar a olhar sobre a mudança de cenário. O que aconteceu na vida de Jacó e da sua família. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: ando devagar, porque já tive pressa. Semana passada o missionário Natan pregou à noite, e ele foi citar o título da mensagem, disse: nessa longa estrada da vida, como disse o pastor Tiago. Aí depois eu tive que corrigir ele. O título da minha mensagem não é nessa longa estrada da vida, mas sim ando devagar porque já tive pressa. Até posso pregar sobre essa longa estrada da vida, mas eu vou ter que esperar um tempo, porque o resto da frase é: vou correndo e não posso parar. Então uma coisa contradiz a outra. Ando devagar porque já tive pressa. Andar devagar é uma coisa, protelar é outra, procrastinar é outra. E quando nós falamos aqui em procrastinar, eu estou falando em fazer a vontade de Deus. O Lucas falou aqui: quando eu contrario algo, eu não faço. Existem pessoas que, ao contrariar, acabam não fazendo a vontade de Deus. E foi isso que Jacó fez. Ao deixar de ir para o lugar que Deus havia lhe ordenado, Jacó deixou a sua casa desprotegida. Jacó amargou uma tragédia. Jacó manchou a imagem da sua casa em terra estrangeira, como também o nome do seu próprio Deus.